Quem empreende, quem inova, geralmente investe muito tempo, muito dinheiro e muito trabalho para até chegar, né, na criação intelectual, na criação industrial. Então, a propriedade intelectual surge para proteger esse investimento, né, essa pesquisa e desenvolvimento. A pessoa que chegou numa inovação, ela vai ter um período de exclusividade para só ela poder explorar aquilo, ou se alguém quer explorar, depende de autorização daquela pessoa, né? Então, a propriedade intelectual visa proteger o investidor e o empreendedor na sua pesquisa e no seu desenvolvimento. E a contrapartida disso é que para ele ter essa exclusividade, ele precisa divulgar a invenção, né, de forma que terceiros possam reproduzir ao término dessa proteção. Então, isso estimula também que outros façam aprimoramentos e desenvolvam outras inovações relacionadas a essa tecnologia, né, incentivando, assim, outras pesquisas e desenvolvimentos com relação ao assunto. Bom, para analisarmos e verificarmos se existe alguma particularidade, a gente tem que olhar primeiro qual é a legislação aplicável aqui no território brasileiro. O Brasil ele é signatário dos principais tratados internacionais da matéria de propriedade intelectual e por conta disso há uma harmonização entre as leis aplicadas aqui e o que é aplicado fora do Brasil. Ainda assim, há algumas particularidades sim aqui no território nacional e eu dividiria ela entre algumas questões de marcas e algumas questões de patentes. Dois pontos relevantes de marcas são a primeira delas é o regime de cotitularidade. No Brasil não é admitido o regime formal de cotitularidade. Então eu não consigo depositar um pedido de registro de marca em nome de duas empresas perante o INPI. Se eu quiser regular essa situação, eu tenho que ter um contrato assinado entre as partes que formalize essa situação, mas não perante o próprio INPI. O outro ponto relevante é com relação à legitimidade. Aqui no Brasil, diferentemente de todos os demais países ao redor do mundo, você precisa comprovar que você está legitimado a ser titular de uma marca. Como é que eu comprovo isso? Se for uma pessoa jurídica, através do objeto social, se for uma pessoa física, através da sua capacitação, formação técnica. Esses são os dois pontos relevantes em relação a marcas. Para patentes, o primeiro ponto, então, seria uma particularidade legal, que é a limitação que o depositante tem de fazer alterações no texto após o requerimento de exame, que é um momento específico do processamento do pedido de patente. Um segundo ponto é mais situacional, com relação ao backlog. Então, o INPI tem demorado muitos anos para analisar os pedidos de patente e processá-los. Há um esforço por parte do INPI para reverter essa situação. Dentre esses esforços estão diversos programas para acelerar os exames. Então, o INPI tem feito parcerias com outros escritórios de patentes ao redor do mundo, como o GPO, o IPO e inclusive o USPTO, né, os escritórios nos Estados Unidos, Japão e Europa. E também tem publicado diversos programas pilotos para acelerar o exame, relacionados a tecnologias específicas. Por exemplo, o programa de patentes verdes, em que se você tem um pedido de patente relacionado a tecnologias verdes, é possível você requerer esse exame acelerado. Então, se o exportador brasileiro ele quer exportar um produto lá para os Estados Unidos, ele primeiro, se tiver uma tecnologia, né, envolvida que seja objeto de patente ou o produto dele, obviamente, vai ter uma marca, então ele precisa pensar em duas coisas principais. O primeiro é se ele não está infringindo algum direito de terceiros no território norte-americano, e o segundo é se ele consegue a proteção lá, né, tanto o registro da marca como a patente. E justamente nesse aspecto, nós atuamos em conjunto com escritórios locais especializados para nos dar esse auxílio. Primeiro, com relação à verificação se há liberdade de exploração, seja do produto, seja do serviço, ou seja da própria tecnologia que está embarcada em algum dos dois, você precisa fazer uma pesquisa junto aos órgãos competentes ou até mesmo ao mercado. E nós temos escritórios parceiros lá que vão, de fato, nos auxiliar e auxiliar aos nossos clientes a ter essa tranquilidade na exploração e na exportação de seus produtos ou serviços. E o outro ponto com relação à proteção é quase o mesmo caminho. Nós também atuamos em conjunto com escritórios locais para a busca da proteção dos seus direitos, seja o depósito de uma patente, o depósito de um pedido de uma marca. A única coisa com relação à marca é que é importante fazer uma busca um pouquinho mais aprofundada, porque o sistema norte-americano é o first to use que nós falamos, então o uso ele é muito mais importante do que o registro. Então, independente de haver um registro anterior de uma marca, um uso anterior pode ser um grande e relevante obstáculo. Por isso que essas buscas elas são mais aprofundadas e nós utilizamos empresas especializadas nesse aspecto para que o nosso cliente tenha tranquilidade no mercado norte-americano.